E aí, quando você vive isso, você transborda isso no altar. E as pessoas, elas sentem. Então, não é apenas a frieza da igreja. Eu acho de quem está entregando também. Porque a gente sente quando alguém tem a unção de Deus. Ele falou, gente, não esperem de mim pregação de avivamento todos os dias, esse tempo todo, porque nem sempre vai ser assim, né? Tem dias que Deus escolhe. Nós apenas somos instrumentos do Senhor. Colocado esse peso, né, diante de alguns ministros que a gente precisa fazer e não funciona assim. Muita gente hoje em dia também tem isso, que você não, em alguns lugares, que você não pode falar algumas coisas, né? E aí tem alguns levitas que se prendem, né? Eu já vivenciei isso mesmo. Não pode, só louva. É. Só louva, meu filho, não fala nada. Nesse nível aí. E muitas das vezes, né, eu entendo que é liturgia da igreja e tal, mas deixar Deus te usar é muito importante. Sim. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais um episódio do podcast Voz para Gerações e eu já, como sempre falo de costume, senta, se prepara, você, seja o local que você estiver, em casa, dentro do ônibus, pega ali o fone de ouvido, no trabalho, se prepara porque nós estamos aqui com a levita Caroline Santos para poder trazer louvores, palavras que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas antes da gente começar esse programa, queria conversar com você que está do outro lado da tela e pedir que, geralmente eu não faço muito isso, né? Mas eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, ativa o sininho, ajuda este projeto, ajuda este projeto a levar mais palavras, a levar mais louvores, que eu tenho certeza que está levando a presença de Deus para casa de alguém, para as famílias. Amém? E vamos começar este programa de hoje. Eu já vou deixar ela se apresentar, ela falar quem ela é, como conheceu Jesus. A gente já conversou aqui um pouquinho antes, eu tenho certeza que ela tem muita coisa de Deus para poder falar, para compartilhar com vocês. Amém? Então, levita Caroline, se apresente para nós, fala quem você é, como você conheceu Jesus. Pode se apresentar, fica à vontade. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como eu disse aqui para o Pedro, eu conheci Jesus, né, através de uma criança, porque eu ainda era uma criança, eu tinha 10 anos apenas, e uma criança, ela me evangelizou na escola. E aí, quando me convidando para ir na igreja dela. E desde então eu comecei a ir na igreja dela e logo depois eu conheci outra congregação. Uma congregação pequena e o Senhor foi ministrando naquele lugar e eu fui caminhando e logo assim aceitei Jesus com 10 anos de idade. Quando eu tive esse encontro com Jesus, Deus também, através de um profeta, né, que estava no altar, se direcionou a mim e Deus usou a vida dele como instrumento naquele dia, que era uma tarde, dizendo que Deus me usaria na área do louvor. E que desde então a minha voz, eu senti uma diferença e a partir daquele dia ali, ele até me chamou para o altar para me cantar algo para Deus e eu fui. E nunca mais parei, para a glória de Deus. Graças a Deus. Mas conta um pouquinho pra gente quem é a Caroline Santos, já tem filhos ou não, já é casada, como que é a sua família e como, já perguntando, né, já entrando na outra pergunta que eu ia fazer, como é conciliar isso, o chamado do louvor, a família, a igreja que é o seu ministério, né? Eu não trabalho, né, não trabalho fora. Porque eu optei por essa opção porque eu tenho 2 meninas, né, 2 crianças. Eu sou casada com o Emerson Ramos, que inclusive é o meu guitarrista, né? Ele me acompanha, ainda trabalha fora, então ele me acompanha quando dá. E as minhas meninas eu levo também junto comigo nas ministrações, porque as minhas crianças eu entendo que não é um fardo, elas são bênçãos do Senhor. E é isso, a gente precisa entender que as crianças são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Muitas, né,
Pessoas coloca dificuldade, mas porque meu filho vai me atrapalhar? Não, o filho não vai atrapalhar. Jesus disse, vinde a mim, deixai vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Deus está falando do coração delas. E então nós precisamos trazer elas para a presença de Deus, sim. Não coloque dificuldade nisso, porque isso é muito importante. Jesus se agrada. Aleluia. É verdade. Isso daí é importante, porque tem pessoas hoje que tem pessoas às vezes que se acham que já está velho demais, porque já passou o tempo, porque já tem filhos, não tem mais como viver as promessas de Deus, por causa mais, como você falou, o filho não é impedimento, muito menos a idade, né? Não. Independente da idade, independente de qualquer circunstância, quando Deus ele tem uma promessa na vida de alguém, assim como foi com Ana, assim como ele fez com Abraão, quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, não tem idade, não tem nada que possa impedir os planos e o agir de Deus. É verdade. E eu queria fazer uma outra pergunta, que é qual é o maior desafio hoje de ser levita, né? Hoje você falou que você carrega as suas meninas, mas que não é um fardo. Mas qual que é o desafio de ser levita hoje, principalmente para você acha, né? Para quem está começando, qual que é o maior desafio? Eu acredito que o maior desafio de ser levita é entender que não é apenas cantar. Não é apenas você ir lá e entregar uma canção aos ouvintes. Na verdade, quando a gente entende que a canção é para Deus, nós o procuramos no secreto. E Deus se agrada, porque nem todo mundo precisa ser exposto, nem todo mundo precisa estar em um palco. A intimidade com Deus começa quando a gente fecha a porta do nosso quarto e fala com Ele em secreto. E eu acho que esse é o maior desafio. Das pessoas quererem se expor demais, quererem que os outros achem delas algo, entendeu? E nós não precisamos ter a busca por querer ser conhecido, né? Isso. E sim se entregar ao Senhor de todo o coração. E isso começa no secreto. Sim. Eu acho que é o maior desafio. Hoje em dia a gente vê muitos jovens, principalmente que estão começando com essa ansiedade, né? Essa vontade de querer ir e querer ser conhecido logo e engajar nas redes sociais e já gravar e fechar contrato com uma gravadora. Mas é um processo, né? Tem um tempo. E muitas pessoas não entendem isso, né? E aí, como a gente está até falando aqui há pouco tempo, sobre a questão... que já é até uma outra pergunta, que era a última, mas já está fazendo aqui, que é, todo levita precisa ser conhecido ou anonimato também é chamado? Eu acho que bate muito com o que a gente já está falando aqui, né? É verdade. Eu acredito assim, que todo mundo tem um propósito, né? E que nem todo mundo precisa ser exposto, é o que a gente estava falando. Porque a sua família também é um propósito. A sua vizinhança também é um propósito. Uhum. As pessoas querem muito ser conhecido, não é verdade? Mas a gente precisa ser conhecido mais por Deus. É verdade. Esse vai ser no grande dia, eu acho que vai ser no grande dia, vai ser o que mais vai ser frustrado nas pessoas. Porque não é conhecido por Deus. Querer ser conhecido pelo homem e não ser conhecido por Deus, isso vai ser muito triste. É desse jeito. E hoje em dia tem muitos levitas, no cenário gospel tem muitos levitas, né? Muitos cantores. Um dos cenários que mais cresce hoje é o cenário da música gospel. Então você vê muitas pessoas hoje já aí já na mídia, já gravando, já postando. Mas o que diferencia o levita hoje dos demais? O que você acha que vai diferenciar nessa geração hoje que tem tanta gente fazendo tanta coisa, gravando tanta coisa? O que vai diferenciar o levita hoje dos demais? Então, o que diferencia é a presença de Deus, identidade e autenticidade. E isso tem sido uma falha, muitas das vezes. Porque não adianta, como eu já falei, né? Não adianta você ser conhecido, mas você não ser autêntico.
Parece que está todo mundo querendo copiar todo mundo. E não é isso que Deus quer. Deus te criou com uma identidade. Uhum. E a identidade, ela chama a autenticidade. Quem é você em Deus? Quando você sabe quem você é em Deus, pronto. Senão hoje em dia a gente acaba tendo uma grande quantidade de cantores, mas que não consegue arrecadar almas para Deus, né? Não adianta você querer buscar o mundo inteiro e perder a si mesmo, né? Não adianta você querer ser conhecido e não ser conhecido por Deus, porque quem não carrega a presença, de que adianta? Verdade. De que adianta você ser conhecido pelo homem e não ser conhecido por Deus, né? Porque o inferno conhece você quando você é de Deus, mas o céu também conhece você quando você é de Deus. Desse jeito. E é isso. Eu acho que a autenticidade e saber quem você carrega em Deus, quem você carrega, a presença de Deus, você já sabe quando uma pessoa é de Deus. Você sente a paz, você sente a presença de Deus na vida daquela pessoa. É notório, as pessoas acabam respeitando quando ela sabe que você realmente é. Quando você não se banaliza pela mesa que você está sentando. Quando você não compactua com as conversas alheias. Existe uma grande diferença e é notório quando a pessoa tem a presença de Deus. Ela renuncia de uma forma tão interessante que Deus... Você nem precisa se apresentar, o próprio Espírito Santo te apresenta. Vem uma outra pergunta aqui, né? Agora, porque você visita algumas igrejas, né? Sim. Eu tenho passado por algumas igrejas e é nítido a frieza espiritual, né? Em algumas igrejas. E o louvor, quando você chega para poder louvar, faz ali uma diferença, ainda mais o culto de libertação, né? Muito. Faz uma diferença muito grande, mas muitas igrejas ainda não investem no louvor, porque ainda tem aquele preconceito ainda com os levitas, com os instrumentistas. Mas o louvor na igreja, ela faz a diferença. Você percebe isso nas igrejas que você vai, que quando você louva, não claro, né? A gente sabe que a presença de Deus é o que faz, que mas move. Quando você traz um louvor, você percebe essa diferença no ambiente? Eu acredito assim, Pedro, que quem traz o louvor é quem traz a presença de Deus para o ambiente. E quem está com o coração quebrantado, porque Deus não escuta um coração todo sujo, todo pecaminoso e querendo apresentar para pessoas, né? Sim. Ele quer um coração quebrantado. Um coração humilde, um coração de devoção a Ele, um coração do secreto. É ali. E aí, quando você vive isso, você transborda isso no altar. E as pessoas, elas sentem. Então, não é apenas a frieza da igreja. Eu acho de quem está entregando também. Porque a gente sente quando alguém tem a unção de Deus. A gente sente. E o louvor é uma abertura espiritual para que a palavra alcance depois. Quando a pessoa se entrega ali, na hora do louvor, ela já começa a quebrantar o coração. E aí a palavra... A gente estava falando aqui nos programas passados, né? É usar o louvor como arma de ataque, né? Isso. Porque às vezes o culto tá aquele peso espiritual, aquela batalha travada, e você traz um louvor, principalmente culto de libertação, é algo surreal. Ou seja, culto de libertação, você já chega na igreja, você já sente aquele negócio pesado já, e você tem que... A libertação começa quando a pessoa entende que ela precisa ser liberta. Isso. E aí, quando chega o louvor, a pessoa se quebranta, ela vai se arrependendo, Deus vai tocando, vai moldando. E aí, quando entra a palavra, já tem uma abertura no mundo espiritual naquele coração. E aí, Deus trabalha por completo na vida, né? É a palavra. Aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. Para terminar. E você percebe quando você vai louvar nas igrejas, que você puxa o louvor, né? Você percebe as pessoas ainda um pouco fechadas na hora do louvor? Porque hoje em dia, as pessoas hoje já chegam na igreja cansadas, já chegam na igreja já fadigadas, desanimadas por causa do trabalho, por causa da correria da semana.
E aí chega na igreja, ela tem aquele culto como um culto qualquer. Ah, eu tô aqui, mais uma quarta, eu vou sentar aqui, vou assistir o culto, vou voltar para casa. Você percebe que hoje em dia as pessoas com o coração mais fechado na hora do louvor, na hora de entregar para Deus o sacrifício ali, para que a presença de Deus se manifeste. Não é culpa do louvor quando... Não é culpa, né, do ministro de louvor quando a pessoa não abre o coração. Uhum. E isso é muito importante você falar, porque tem muita gente que se cobra, até quem ministra a palavra de Deus, eu me cobrava muito, porque muitas das vezes as pessoas colocam culpa. Tem a pregação de um jovem que saiu há pouco tempo atrás, um jovem loiro, e Deus usou ele poderosamente, e como ele viralizou, e depois ele veio e postou nas redes sociais dele, ele falou: gente, não esperem de mim pregação de avivamento todos os dias, esse tempo todo, porque nem sempre vai ser assim, né? Tem dias que Deus escolhe Nós falar apenas diferente. somos instrumentos do Senhor. E aí é colocado esse peso, né, diante de alguns ministros, que a gente precisa fazer, e não funciona assim. Muita gente hoje em dia também tem isso, que você não, em alguns lugares, que você não pode falar algumas coisas, né? E aí tem alguns levitas que se prendem, né? Eu já vivenciei isso mesmo, entendeu? Não pode, só louva. Só louva, meu filho, não fala nada. Nesse nível aí. E muitas das vezes, né, eu entendo que é liturgia da igreja e tal, mas deixar Deus te usar é muito importante. É muito importante. Só que não se culpe quando você não vê que a pessoa não foi tocada ou não chorou, porque quem faz a obra não é você. Você é apenas instrumento. E as igrejas, quando você chama o levita, você já espera que o levita traga o fogo, o céu para dentro da igreja e traga. Mas é o que você falou, se não só da parte do ministro, mas da parte das pessoas que também estão vendo, se ela não tiver com o coração entregue, nada vai acontecer. E é o que eu costumo dizer. Nós temos um grande número de pessoas indo para a igreja, a casa toda desconcertada, o câncer, às vezes na família, o problema, a dificuldade. Ela vai para a igreja, volta e continua da mesma forma. Por quê? Porque ela tem que aprender a levar a presença de Deus para dentro da sua casa. Não é só ali, né? Igreja é lugar de comunhão, né? A palavra vai dizer isso. Igreja é lugar de fortalecimento, igreja é lugar de avivamento. Porém, se você não entrega o seu dia a dia a Deus, você vai ficar só com aquele respingo. Só o respingo da presença. Só o respingo da presença. A presença é necessário você buscar todos os dias. E em todos os lugares. Eu costumo dizer que não existe lugar para estar com o Espírito Santo. Não existe. Existe você que bloqueia esse passo de Deus estar trabalhando na sua vida naquele momento, naquela situação. Porque quem anda com Deus, ele tem respostas toda hora. Porque a vida, ela te pede respostas toda hora. E as decisões erradas nos levam a caminhos errados. Então, se você não tem uma direção do Espírito Santo, se você não busca o Espírito Santo para as suas decisões, você só vai ficar com o respingo da igreja. É desse jeito. E fala um pouco também, agora vamos terminar, fechar esse assunto aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco dos projetos. Você tem já um projeto já que você divulgou, né? Um louvor já aí pra gente. Fala um pouquinho desses projetos que você tem. Então, nós lançamos a canção Fé, né? E essa canção nasceu na sala, através de lágrimas, de uma situação em que eu estava vivenciando, e Deus me deu essa canção. E muitas das vezes a gente pensa assim, que a gente não consegue, que a resposta é parar, que Deus não vai fazer. Mas a palavra de Deus para a sua vida agora é: avance, porque eu estou contigo. E creia, porque Pedro andou sobre as águas, mas quando ele desviou o olho de Jesus, ele afundou.
queira a presença de Deus em todo momento da sua vida. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus em todo momento da sua vida, porque sim, é possível. Mas é necessário uma renúncia, uma busca diária, uma constância em querer estar com o Espírito Santo. E você também está com outro projeto que vai ser lançado, né? Os covers que você falou. Estamos aí fazendo alguns reels, né, para o Instagram, Caroline Santos. E aí vocês vão ver muitas novidades chegando. E eu creio que Deus vai falar através das canções, como já tem falado. Amém. Em nome de Jesus. Eu tenho uma outra pergunta aqui para te fazer. Uma pergunta até um tanto polêmica, porque é algo que aconteceu comigo. Eu acredito que com levitas também não seja diferente. A pergunta é: você acredita nesse mito de que tem que mudar de ministério para crescer? Para que o seu chamado cresça, para que você consiga ganhar visibilidade? Então, fica aí e depois a gente volta e vocês vão entender por que eu fiz essa pergunta. Então, vamos falar dos patrocinadores, né? O pessoal que tem acreditado, que tem ajudado neste projeto. Eu quero falar aqui do Higieniza Mais. Higieniza Mais é uma empresa de limpeza de estofados. Eles prestam serviço de qualidade, eles fazem limpeza de sofás, fazem limpeza de poltrona, fazem limpeza de banco, de carro, qualquer estofado da sua casa que você precisar, eles fazem a limpeza. E é um serviço de qualidade, ele tem os equipamentos certos para poder te atender, para poder te oferecer, e às vezes é um móvel na sua casa que às vezes você acha que tá velho, mas não, só tá sujo. Então de repente se dá aquela limpeza ali, vai ficar brilhando, parecendo novo, e você acaba até mesmo economizando. Então Higieniza Mais, tá o link aqui embaixo, o contato, entre em contato com eles. Amém? E eu quero também falar da FX Group. É uma empresa a qual eles prestam serviços de treinamentos normativos, documentação, LTCAT, PGR, qualquer tipo de serviços relacionados à segurança do trabalho. Entre em contato com eles, porque eu tenho certeza que eles estarão disponíveis para poder te atender. Eles também fazem palestras, então você que precisa fazer uma palestra na sua empresa, seja relacionado a qualquer tipo de tema, seja relacionado até mesmo a motivos, né, psicológicos, sobre depressão, sobre outros assuntos também, eles vão na sua empresa para poder estar fazendo a palestra. Amém? E também quero estar falando aqui sobre a nutricionista Amanda Gonçalves. Eu não posso esquecer de falar, ela também é uma parceira que tem ajudado e que tem apoiado. A nutricionista Amanda Gonçalves, ela tem o seu escritório onde ela presta atendimentos de qualidade. Eu tenho certeza que ela vai te atender, ela vai saber te ouvir e vai saber adequar o melhor plano de alimentação para você, para que você entre aí numa dieta saudável e cuide da sua família. Amém? E vamos voltar aqui para a pergunta que eu tinha feito para a levita Caroline, que é: você acredita nesse mito de que tem que mudar de igreja para poder crescer ou ganhar visibilidade? Eu pergunto isso porque uma pessoa uma vez já falou: no ministério onde você tá, você não vai crescer, tem que mudar de ministério, tem que ir para um ministério maior, para uma igreja maior. Mas eu valorizo muito a igrejinha que eu tô, o meu pai com o pastor Gelson ajudando ali, e eu não vou sair dali por causa de... Não, eu vou ficar ali porque eu creio que é ali onde Deus me colocou, é ali onde Deus vai me usar, né? E eu queria agora que você respondesse essa pergunta: o que você acha, a sua opinião? Eu acho que tudo que sai da direção de Deus causa dano. Desse jeito. Eu acho que essa é a minha opinião. As pessoas limitam muito Deus e querem colocar Deus como se fosse algo que alguém tivesse controle, e não funciona assim. Deus pode muito bem fazer algo extraordinário, trazer, expor, né, alguém
numa igrejinha simples e humilde. Exatamente. Tem casos assim, né? E também pode expor alguém de uma igreja grande. E tem muita gente que depois que ganha visibilidade acaba saindo, né? Largando aquela igrejinha pequena. É o que eu falei, é questão de direcionamento de Deus. Exatamente. Se Deus mandar você ir para uma igreja grande, vá. Agora, se Deus falar, filho, não é para você ir para uma igreja grande. Eu acho que está faltando isso, a busca pelas respostas diárias da vida. Diárias de Deus. Isso que a gente está falando é algo tremendo. Isso lembra Davi. Lembra Davi. Davi estava escondido e Deus não achou ele? Estava cuidando das ovelhas lá no campo, esquecido. Como foi falado aqui de Pedro, que andou sobre as águas, eu queria deixar uma reflexão. Porque a palavra vai dizer que Pedro, não foi Jesus que chamou Pedro, vem. Foi Pedro que falou, Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro. Mas o interessante de Pedro é que durante uma tempestade, durante a preocupação de muitos ali estavam preocupados em minimizar os problemas causados pela tempestade. Pedro, ele foi o único naquele momento que parou e falou, Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro. Ele quis ir ao encontro de Jesus, a sua preocupação era ir em direção ao Mestre. E esta palavra sempre fala muito ao meu coração, porque durante uma tempestade, durante as crises que têm afrontado a tua casa, o teu lar, vá em direção a Jesus. Procura a presença do Mestre, porque ele pode mudar. Ele, de fato, pode acalmar o vento e a tempestade que está assolando o teu barco. Então, vá em direção ao Mestre. Amém? Busca Jesus. E eu quero deixar agora a levita Caroline falar pra gente, deixa uma palavra para quem está começando, um conselho, e aproveita, deixa sua rede social também, para o pessoal te seguir, te conhecer. A palavra de Deus hoje para a sua vida é: não pare, continue crendo, e se você continuar crendo, Deus, ele está vendo tudo, as situações difíceis que você está enfrentando, as dificuldades, né? E na hora certa ele tem escape para você. Aleluia. E o escape de Deus, ele é perfeito, ele não deixa rastros do mal. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas, mas continue crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Voz para Gerações. Eu quero agradecer a todo mundo que viu até o final, que compartilhou, que curtiu. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que tem acompanhado este projeto, que se inscreveu. Eu quero agradecer a cada inscrito deste canal. É um canal que a gente começou há pouco tempo, que eu tenho certeza que vai crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.